Estamos aqui na Praça do Infante, no Porto, junto à estátua do Infante Dom Henrique, com o Palácio da Bolsa por trás de nós, com a Ribeira mesmo junto a nós, a 100 metros da casa onde nasceu o Infante Dom Henrique. E estamos aqui para fazer a terceira edição das Instituto Sá Carneiro Talks. O tema que nos propõem é o futuro da Europa, ou se quiserem, a Europa do futuro. E eu escolhi este sítio para começar a nossa conversa, porque isto tem muito a ver com Portugal e com a nossa relação com a Europa. Na verdade, Portugal, até ao Infante Dom Henrique, só tinha fronteiras europeias e tinha uma relação muito intensa, especialmente aqui o norte de Portugal, com aquilo que nós diríamos hoje a Europa Ocidental do Norte. A Inglaterra, a Flandres, a França, partes daquilo que é hoje a Alemanha. Era, portanto, uma zona onde estávamos na ideia do livre comércio, na ideia das trocas comerciais e económicas e num país que estava confinado à Europa e até, neste caso, muito à Europa Ocidental. Ora, justamente depois, com o Infante Dom Henrique, alargamos horizontes, fomos pelo Atlântico abaixo, descobrimos toda a costa africana, a costa leste e a costa oeste, descobrimos o Brasil, descobrimos o caminho marítimo para a Índia, fomos até à Malásia, à Indonésia, à China, ao Japão e, portanto, Portugal de repente teve fronteiras globais. E em 74, milagre dos milagres, Portugal regressa ao seu território europeu. E é por isso que estamos aqui, porque repensar o futuro da Europa é também repensar o futuro de Portugal. Porque Portugal, apesar de todos esses laços que construiu, regressou àquele que era o seu território europeu, o território que já não é apenas continental, tem os Açores e a Madeira, mas regressou a essa equação. E, portanto, falar sobre os desafios da Europa hoje, falar sobre este país que, no fundo, deixou um império colonial e global e reentrou, ou até entrou pela primeira vez num império europeu, é justamente o desafio sobre o qual iremos falar nos próximos minutos. Entramos agora no Pátio das Nações, que é talvez o palco ideal para nós fazermos um pequeno balanço daquelas que foram as crises que dominaram a década de 2010 a 2020 e que nos permitem, no fundo, perceber qual é a equação, quais são as equações, digamos assim, que a Europa, que a União Europeia terá de resolver naquele que é o seu futuro imediato e naquele que é o médio prazo europeu. A primeira grande crise, e estamos aqui no sítio onde esteve a primeira Bolsa Portuguesa, primeiro uma Bolsa de Mercadorias e depois uma Bolsa de Valores, exatamente neste sítio, é naturalmente a crise do euro, a chamada crise das dívidas soberanas. E ela expôs uma fratura interessante para a vida europeia, que é a fratura entre o Norte e o Sul, entre aquilo que serão os países ricos e os países pobres. Isto faz, no fundo, lembrar aquela ideia de Max Weber, que dizia que o capitalismo foi muito induzido pelo protestantismo e pelo seu amor ao lucro e, portanto, à riqueza económica, enquanto que o catolicismo, que tem alguma aversão ao dinheiro, que o vê como um pecado, não estimula a riqueza. E, portanto, nós tínhamos os austeros, poupados e capitalistas do Norte, e digamos que aqueles que são mais pobres, mas ao mesmo tempo menos disciplinados nos seus gastos, que seriam os do Sul. E esta tendência, que por exemplo Montesquieu atribuía não à religião, mas aos climas, onde o clima é mais severo, as pessoas têm de se esforçar mais e portanto sofisticam-se e desenvolvem-se mais, onde o clima é mais ameno, as coisas vêm naturalmente e portanto não é preciso tanto esforço, não é preciso tanto desenvolvimento. Portanto, esta fratura Norte-Sul ficou muito exposta na crise das dívidas soberanas. No entanto, há um desenvolvimento muito interessante. É que agora, por causa da crise pandémica, pela primeira vez se aceitou a mutualização de dívida, a emissão de dívida pela Comissão Europeia. Quer dizer que qualquer coisa está a mudar, mas sobre isso falaremos a seguir. Uma segunda crise muito importante foi a crise das migrações, a crise de 2015. E esta crise das migrações também expôs uma fratura enorme entre os países, diria eu, do Ocidente Europeu e os países do Leste. Curiosamente, os países do Leste, que não tinham grande migração, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Suécia, ou com a Alemanha, ou com a Áustria, ou com a Holanda,
que, apesar de muita gente achar que são particularmente duras hoje com os migrantes, a verdade é que têm uma quantidade de trabalhadores estrangeiros verdadeiramente significativa. Países como a Hungria, como a Polónia, eventualmente até como a Bulgária e outros, não querem receber trabalhadores estrangeiros. E a crise das migrações, que veio para ficar, porque nós sabemos que não foi apenas a guerra da Síria, nós sabemos que a África, por exemplo, vai, em termos demográficos, explodir nos próximos 40, 50 anos. Neste momento, a África praticamente já representa quase 20%, ou vai representar quase 20% da população mundial, enquanto que a Europa representa 5%. E, curiosamente, quando se fez este edifício, a Europa representava 20% e a África representava 5%. E, portanto, a pressão migratória vai lá estar e ela também expôs uma fratura entre uma cultura que é a cultura do leste, mais fechada, que esteve sob a cortina de ferro comunista, e a cultura do Ocidente, que é mais aberta, mas que está um pouco saturada. Países também claramente ocidentais, como a Itália ou até a Grécia, que apesar de estar no leste, teve sempre uma relação muito forte com o Ocidente europeu, também eles revelam alguma exaustão nesta matéria. E depois há uma terceira crise muito importante, que é, em 2016, logo a seguir, o referendo do Brexit, a saída do Reino Unido. Quer dizer, é evidente, e para um português, especialmente para um português que está nesta casa, isso ainda é mais evidente, que não pode haver Europa sem o contributo britânico. E, portanto, o facto de, pela primeira vez, haver um Estado-membro, haver um país que quer sair da União Europeia, isto provocou uma crise enorme. Ainda por cima, para Portugal, isto é especialmente dramático, porque o Reino Unido era a potência atlântica dentro da União Europeia. Era aquele que tinha a visão, digamos, voltada para fora, extrovertida da União Europeia, que é a visão que interessa a Portugal. É a visão do Atlântico, é a visão do Índico, é até talvez a visão do Pacífico. E, portanto, para um país que, como eu digo muitas vezes, Portugal é uma espécie de ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados, um país que é um país marítimo, essencialmente voltado para o exterior e não apenas para o interior, como há pouco eu disse, continental europeu, porque o nosso regresso ao continente é uma coisa que tem 30, 40 anos, andamos sempre pelos mares, é evidente que perder um aliado, mesmo quando ele era eurocético, mesmo quando ele tinha algumas posições com as quais não concordávamos, naquilo que é o interesse estratégico de longo prazo, estava lá uma visão atlântica que era muito importante para equilibrar, para dar, digamos, um balanço, eu diria, proporcionado, equilibrado, ponderado aos interesses europeus, seja de uma Alemanha, seja de uma França, seja dos países de leste, seja de uma Itália. Bom, dito isto, importa dizer que há depois uma quarta crise, também muito grave, deste mesmo grau de gravidade, porventura até maior, que é a crise da pandemia, aquela que nós vivemos atualmente. É uma crise de saúde pública, é uma crise que, na verdade, não é inédita na história dos povos. Basta dizer que a gripe espanhola teve, enfim, o seu auge justamente há 100 anos, ou há 102, 101 anos, não é? E que teve um impacto enorme em todo o mundo, mas também na Europa, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Mas ela é muito importante pelo que ela revela a dois níveis. Por um lado, ao nível económico. E agora não é tanto a questão financeira nem monetária, é questão económica, da indústria, do comércio, do turismo, da atividade agrícola. Mas, por outro lado também, ela implicou uma quebra nas fronteiras. Se havia, digamos assim, sistema que funcionava muito bem, era o sistema de fronteiras internas da União, o chamado espaço Schengen, que aliás até ia para lá da União Europeia, e à Suíça, à Islândia, à Noruega, ao Liechtenstein. E agora ele está comprometido. Claro que será só temporariamente comprometido, mas é preciso perceber que impacto é que no curto prazo e até talvez no médio prazo vai ter esta alteração de fronteiras. Eu gostava de introduzir aqui ainda mais duas crises para podermos depois construir as tais equações. Uma que teve um episódio muito recente, muito revelador, que foi o assassinato através, enfim, de um meio horroroso e terrorista, tenebroso, do professor francês Samuel Paty, por um extremista islâmico,
que põe outra vez uma das grandes crises que atravessou a década de 10 a 20, que é o terrorismo. Aliás, ela já tinha começado antes, tinha começado com 11 de setembro, tínhamos tido os atentados de Londres, os atentados de Madrid, mas depois tivemos os atentados na Bélgica, em Paris, em Londres várias vezes, e, portanto, o terrorismo islâmico, o extremismo religioso é também uma crise importante, sob o ponto de vista da segurança, sob o ponto de vista da convivência das civilizações. E este caso, Samuel Paty, pôs outra vez no cerne das discussões europeias esta quinta crise. Falta-me, naturalmente, uma referência a uma última crise muito importante, que é a crise dos nacionalismos. A saída do Reino Unido pode levar a uma independência da Escócia, a uma reunificação da Irlanda. Vemos o que aconteceu na Catalunha, sabemos como está a Flandres, sabemos o que foram os movimentos no norte de Itália, vemos o que é o incómodo da Hungria com as suas regiões, a Voivodina na Sérvia, a Transilvânia na Roménia, uma parte, embora pequena, da Ucrânia, uma parte, embora pequena, da Eslováquia. E, portanto, importa perceber que depois da Guerra Fria, que congelou a história, justamente a queda do Muro de Berlim descongelou a história. E esses nacionalismos estão outra vez aquecidos. De alguma maneira, eles até são potenciados, importa dizê-lo, pela própria União Europeia. Porquê? Porque, evidentemente, se a Catalunha e a Escócia têm Bruxelas, já não precisam de Madrid ou já não precisam de Londres. E, portanto, há aqui, de alguma maneira, também uma potenciação destes nacionalismos regionais pela própria ideia de existir uma grande União Europeia em que há Estados com demografia e geografia muito diferente. 6 crises. A crise das dívidas soberanas ou da zona euro, a crise migratória, o Brexit, a pandemia, os nacionalismos e o terrorismo. Tudo para pensarmos no futuro da Europa. Olhando para aquelas que podem ser os caminhos do futuro da Europa, podemos pegar num que já referi. A solução da crise pandémica, com o chamado plano de recuperação, aponta para uma mutualização da dívida. E, portanto, porventura, um dos espaços em que temos de trabalhar mais no futuro da Europa, e que pode, aliás, ser debatido e até avançado nessa planeada conferência sobre o futuro da Europa, é a questão da zona euro, é a questão da integração económica. É preciso acabar a união bancária, é preciso avançar, porventura, para um orçamento europeu, para um primeiro esboço de orçamento europeu, para um primeiro esboço de tesouro europeu e, portanto, para a criação, no fundo, se quiserem, de um verdadeiro espaço económico, monetário, financeiro, unido com a união também do mercado de capitais, com alguma harmonização fiscal, porventura até com a criação de alguns tributos europeus que não têm que ser necessariamente impostos, mas que terão com certeza relevância fiscal. Esse é com certeza um dos pontos em que temos de avançar. E julgo que esta crise pandémica veio trazer claramente um impulso enorme a esse avanço. Um segundo ponto muito importante tem a ver com as migrações. E tem a ver, por um lado, com o problema da política comum de asilo, mas eu julgo que o asilo nunca será verdadeiramente o grande problema. O grande problema são as migrações. E há uma coisa que é evidente. A economia europeia não pode deixar de recorrer aos trabalhadores migrantes. E, portanto, é preciso encontrar um regime, digamos, comum, um acordo entre o tal leste e oeste, entre o norte, que está, digamos, com muito mais procura de imigrantes, e o sul, que é a porta pelo qual eles entram, para encontrar uma solução para a questão das migrações. Estas duas crises, eu acho que, apesar de tudo, são relativamente fáceis de resolver se houver vontade política. Depois temos, com a pandemia, uma coisa interessante, quais são os novos domínios em que a União Europeia poderá ser competente. Um deles, é claro, é a saúde. Os nossos sistemas de saúde estavam essencialmente virados para as doenças crónicas e, portanto, para o cancro, para as doenças cardiovasculares, para algumas doenças respiratórias, para a diabetes, mas não estavam, digamos, a pensar nas doenças infecciosas. As infecções pareciam ter sido vencidas. A partir do momento em que regressamos a um espectro de pandemia, é evidente que tem que haver alguma autoridade de saúde comum em termos europeus, pelo menos para a área da infecciologia.
E, por outro lado, também na questão da educação e da ciência. É evidente que o programa Erasmus é um grande sucesso. É evidente que Bolonha trouxe uma grande capacidade de permuta entre os sistemas universitários europeus, mas tem que se criar verdadeiramente um espaço europeu de educação e de ciência e, portanto, eu imagino que nestas duas competências possamos ter grandes desenvolvimentos no futuro relativamente próximo. E já agora também ligado às migrações, uma outra área, que é a área das fronteiras externas. No fundo, a ideia é termos uma espécie de serviços de estrangeiros e fronteiras comum, uma espécie, se quisermos, de guarda fronteiriça comum, que pode ser o embrião de uma outra área, na qual se tem falado muito e que está de alguma maneira também ligada ao Brexit e está ligada até a um certo adormecimento dos Estados Unidos, que tem a ver com a questão da defesa. Aí, sinceramente, eu acho que para um país como Portugal seria muito mau a ideia de um exército único europeu, mas há muita coisa em que podemos cooperar na área da segurança interna e na área da segurança externa. E isto põe-nos um outro problema, um problema muito relevante, que é o problema do alargamento e, portanto, da política externa. Há uma área a que eu estou muito ligado pessoalmente, que é a área dos Balcãs, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do Norte, o Kosovo, a Albânia. Estes 6 países têm de ser integrados mais tarde ou mais cedo na Europa. Foi pelos Balcãs que muitas das guerras europeias tiveram lugar e, portanto, é evidente que nós temos de pacificar, democratizar e desenvolver esta região que, no fundo, corresponde à antiga Jugoslávia. É fundamental dar prioridade a este alargamento. E depois, evidentemente, temos uma outra questão, que é a questão de, por exemplo, a Escócia, se vier a tornar independente, poder ou não poder integrar a União Europeia. Aqui parece que há um grande consenso, mas atenção, se der o precedente da independência da Escócia, imediatamente nós teremos regiões como a Catalunha, como o País Basco, mesmo como a Flandres na Bélgica, como outras regiões no leste europeu, a quererem a independência. E aí eu julgo que a União Europeia, com o seu atual formato, não vai ser capaz de conviver com esse, digamos assim, uma espécie de espoletar ou até explodir de antigos nacionalismos. Será por isso muito difícil saber como vamos evoluir nesta área. Há um ponto que está aqui já aflorado quando falamos de defesa, quando falamos de segurança, quando falamos de alargamento, que é, e é com este que eu terminaria, porque estamos no Salão Árabe, que representa claramente o contexto da relação com o diferente, desde logo com os nossos vizinhos do Norte da África, mas também com o Médio Oriente, mas em especial, e era aí que eu queria chegar, com a Turquia. Nós temos hoje, às portas da Europa, outra vez o sultão turco e outra vez o czar russo. E, portanto, a Europa tem 2 eternos desafios. Um que é o Império Otomano e outro que é o Império Russo. A Rússia, claramente, ao contrário do que muitos pensam na Europa, faz parte da cultura europeia. Não há cultura europeia sem Tchaikovsky, sem Stravinsky, sem Tolstói. E, portanto, evidentemente, que nós temos que encontrar um modus vivendi com a Rússia. A situação atual é uma situação muito difícil, como se vê, por exemplo, pelo conflito na Bielorrússia. E, por outro lado, temos a questão da Turquia. A Turquia que dava passos largos para, pelo menos, ser um parceiro muito, muito forte da União Europeia, tem hoje veleidades em todo o Médio Oriente, tem hoje veleidades a oriente da própria Turquia e, portanto, na zona do Cáucaso, está em grande tensão, como aliás é histórico, com a Rússia, e, portanto, nós temos aqui 2 vizinhos que representam, eu diria, desafios, para não dizer ameaças, históricas para a Europa, para os países europeus, para a União Europeia. E temos depois, ao mesmo tempo, ponto muito importante, um certo adormecimento dos Estados Unidos. Uma viragem dos Estados Unidos para o Pacífico ou para dentro. Nós sabemos que na política americana há esta oscilação, mas repare-se, isto não é apenas um fenómeno de Trump. Já com Obama, já com George Bush filho, tinha havido uma orientação de desinvestimento na Europa. E, portanto, a Europa, por isso, tem de olhar para as questões de segurança internacional e de afirmação como um poder global, justamente tendo em conta que tem afinidades muito grandes com o seu grande parceiro atlântico, mas não tem a cumplicidade nem a proteção que teve no passado.
Isso é essencial para compreender não apenas o desafio da Rússia e da Turquia, mas compreender aquele que é o grande desafio do nosso tempo, que é a China. A China é, de facto, a potência emergente, é, no fundo, uma, digamos assim, superpotência do século XXI, que se afirma económica e demograficamente, que está agora a afirmar-se cada vez mais militarmente, que na área, digamos, até da ciberguerra, ou se quiserem, pelo menos do ciberbullying, está claramente também a competir com a Europa e a influir e interferir no curso europeu. A presença da China em África, a presença da China nos Balcãs, a presença da China em vários Estados europeus, como Portugal ou como a Grécia, revela que nós temos que olhar para esse grande challenger. E para isso eu penso que é muito importante. É muito importante e Portugal tem aí uma missão e por isso termino aqui neste salão árabe com estes, diria eu, 2 tesouros escondidos que Portugal pode ajudar a abrir para a Europa. Um é evidentemente a África. A Europa só será uma potência global se tiver uma parceria com a África e a África só triunfará se tiver uma parceria com a Europa. E depois, claro, a Índia. A Índia é, neste momento, na geopolítica global, o grande esquecido. Mas não tenham dúvidas de que a Índia vai aparecer como um grande parceiro. E se a Europa for capaz de antecipar, relativamente à Rússia, aos Estados Unidos e até mesmo à China, a importância que a Índia tem, pode vir a ser um dos players globais que conta num mundo que está em franca e enorme transformação. O futuro da Europa, como o futuro de Portugal, está nas mãos de toda esta, eu diria, magma, de todo este borbulhar global e, por isso, é, como sempre, uma incógnita. Só há uma certeza em história, é a imprevisibilidade. Mas, evidentemente, dominar a incerteza é a arte que nos permitirá afirmar e vencer, e quando digo afirmar e vencer, digo afirmar os valores europeus. Humanismo e crença na pessoa humana acima de tudo.